Olá, meus amores do sexto ano. A Pro está de volta com mais uma aula. E a aula de número 31. Isso mesmo, então. Nessa aula, gente, a gente vai estudar, que tem como tema acentuação gráfica. Iremos entender o porquê as palavras estão acentuadas, ok? Então, fique com a aula da Pro. Por que acentuamos as palavras? Para quem acha que o tema, o conteúdo da acentuação é um temazinho assim que vai causar, assim, não muita animação, por achar que é um tema bem fácil, a gente precisa saber por que nós devemos acentuar as palavras. Primeiro, nós devemos acentuar as palavras por quê? Para evitar ambiguidade. E essa palavra, o que é ambiguidade? Gente, ambiguidade é o duplo sentido da palavra. Vamos observar aqui. Observe que eu tenho uma palavra com acento e uma palavra sem acento, mas todas escritas com todas as mesmas letras, ó. O FA, o BRI e o CA. O que diferencia essa palavra vai ser o quê? O acento, acento agudo. Eu tenho na primeira palavra, que está acentuado, fábrica. Com acento eu tenho fábrica. Já a segunda palavra eu vou ter o quê? Fabrica, certo? Não tem acento. Na primeira eu tenho um substantivo, na segunda eu vou ter o quê? Um verbo. Então é por isso que nós devemos acentuar as palavras, para que não ocorra a ambiguidade, o duplo sentido da palavra, certo? Eu tenho também a palavra secretária, também escrita da mesma forma que secretaria. O que vai mudar, o que vai diferenciar é justamente o acento agudo. Observe a outra palavra. Eu tenho a palavra doído e tenho a palavra doido. Então, se eu não usar o acento corretamente, eu não vou saber pronunciar, eu vou achar que estou pronunciando a palavra de uma forma, eu quero dizer que é doido e às vezes eu posso dizer que é doído. Observem só essa palavrinha azul que eu destaquei, ela é bem maior. Quantas vezes vocês já ouviram essa palavra pronunciada da seguinte forma? Rúbrica. Todo mundo conhece essa palavra por quem? Por rúbrica. O que é uma rúbrica? Que todo mundo pronuncia dessa forma. Então, rúbrica é o quê? É você fazer a sua assinatura ali, digamos que abreviada, não é isso? Então, na verdade, a palavra que nós pronunciamos, que todo mundo escuta, rúbrica, não é para ser pronunciada dessa forma. Por quê? Porque rúbrica tinha que ter um acento agudo. E, na verdade, ela é escrita dessa forma, sem o acento. Então, correto será você pronunciar essa palavra como rubrica, certo? Então, não esqueça, não pronuncie mais rúbrica. Você tem que pronunciar o quê? Rubrica. Mas é tão estranho? É estranho, mas é a forma correta da palavra, ok? Então, por que também que nós devemos acentuar as palavras? Para ensinar ao leitor a pronúncia adequada dos vocábulos. Então, é por isso que nós devemos acentuar a palavra corretamente. Então, vocês percebem que quando eu tenho um acento agudo, eu tenho um som aberto. Se eu pronunciar com o acento circunflexo, que é aquele chapeuzinho, né, como a gente sempre costuma dizer, eu tenho o som mais, da pronúncia mais fechado, certo? Então, acentuação das proparoxítonas. Lá no livro de vocês, no livro de gramática, ou é de português, se eu não me engano, a gente vai estudar a acentuação das proparoxítonas e dos monossílabos átonos, certo? Então, relembrando, o que é uma palavra proparoxítona? A gente já estudou em aulas anteriores sobre sílaba, a gente estudou sobre a sílaba, o número de sílaba, monossílaba, dissílaba, polissílaba e trissílaba. E a gente estudou também, por último, a acentuação
tônica, ou aliás, a classificação da sílaba tônica, certo? Que foi oxítona, paroxítona e proparoxítona. Então, quem lembra da aula sobre sílaba, vai lembrar que as palavras proparoxítona, elas são todas o quê? Acentuadas. Isso mesmo. De acordo com a gramática normativa da língua portuguesa, não existe nenhuma palavra que seja proparoxítona e que ela não tenha acento. Todas elas possuem acento, certo? Então, aqui eu tenho ânimo, rápido, médico, rótulo, crônica e pétala. Então, o que é uma palavra proparoxítona? É aquela palavra que possui a antepenúltima sílaba mais forte. E lembrando que são todas acentuadas, ok? Então, nós temos também a acentuação dos monossílabos tônicos. Então, o que são palavras monossílabas? Que são, então, em nosso estudo sobre sílaba, aprendemos que um vocábulo, quando tem uma única sílaba, ela é chamada de quê? De um monossílabo. Então, de acordo com essa regrinha, os monossílabos, eles, na acentuação, que a gente vai estudar agora, vai existir os monossílabos átonos, que são pronunciados mais fortes, e os monossílabos átonos são pronunciados com som mais fraco, e os monossílabos tônicos são pronunciados com som mais forte. A Pro inverteu aí a definição. Então, os monossílabos podem ser pronunciados de maneira fraca, que são quem? Os átonos, ou de maneira um pouco mais forte, que são quem? Os átonos, ok? Aliás, os tônicos, a Pro tá com átonos e tônico tudo embaralhado. Então, preste atenção. Pronunciado com o som mais fraco são os átonos, com o som mais forte são os tônicos, professor. Não confunda mais. Então, vamos aqui, ó. Monossílabos átonos são os pronunciados de maneira mais fraca. Então, quais são eles? Coloquei aqui alguns. Si, mi, di e os. E agora nós temos os monossílabos tônicos. São quem? São os pronunciados de maneira mais forte. Na maioria das vezes são aqueles que têm um acentozinho. Como a gente está estudando a acentuação dos monossílabos tônicos, então eles vão vir acentuados. Então, qual é a regra para isso? Recebem acento tônico os monossílabos tônicos terminados em quê? Em A ou AS, em E ou ES ou em O ou OS. Por exemplo, eu tenho pá, né, termina em A, eu tenho má, uma pessoa má, eu tenho lá, eu tenho traz, eu tenho fé, tenho pés e tenho nós. São todas palavras monossílabas porque tem uma sílaba, certo? E são chamados de tônico porque, primeiro, que a gente está estudando a acentuação. Então, são todas acentuadas, então esses monossílabos são tônicos. Porque os monossílabos tônicos são todos também acentuados. Não que não tenha sem acento, tem sim. Mas, como a gente está estudando a questão de acentuação, aqui a Pro destacou os monossílabos tônicos que têm acento, ok? Então, nossa aula sobre a acentuação termina aqui, certo? Se tiver qualquer dúvida, retomem ao vídeo, me procure no privado, que a Pro tira todas as dúvidas. Mas não esqueçam, certo? A acentuação é importante. Nossa aula termina aqui. Beijos e fiquem com Deus.